Olá, Conversa de Peso de hoje recebe um convidado muito especial, um querido amigo e uma pessoa que todos nós nos acostumamos nos últimos anos a acompanhá-lo nas suas redes sociais, nos seus meios de comunicação, contando histórias e trazendo os fatos da nossa cidade. Eu entrevistei ele a primeira vez lá no Conversa de Peso 670, em fevereiro de 2019. Mais de 3 anos depois, a conversa muda bastante. E ele está cheio de novidades para nos contar. E vamos contar um pouquinho também do que aconteceu nesses últimos 3 anos, que fizeram com que essa marca explodisse região, Rio Grande, Brasil afora. Que bom te ter conosco, nos nossos telespectadores do News. Olha, primeiro que é um grande orgulho poder sentar nessa cadeira de novo. Em fevereiro de 2019 estávamos no antigo cenário. É verdade. Mesa de vidro, cenário cinza. Hoje estou sentado numa cadeira maravilhosa e na minha frente um dos meus grandes conselheiros, grandes amigos, uma pessoa que está no meu coração e sempre estará. E sócio. E sócio. Somos sócios de um projeto e já começamos ele lá em abril, que é o nosso www.valedosinos.org. Ô Dudu News, a pandemia foi um horror, está sendo, né? Não terminou ainda. Mas foi um grande momento para ti, Foi. né? Eu acho que foi para o jornalismo regional, para o bom jornalismo regional, porque as coisas aconteciam aqui. Do Brasil, nós podíamos ler em qualquer jornal, nós podíamos ouvir em qualquer emissora de televisão, nós podíamos assistir, ouvir nas rádios, mas local, o trabalho precisava ser forte, precisava ser de guerra. E eu considero que nesses 2 anos de pandemia, o Dudu News fez um trabalho de guerra. Nós fomos atrás das respostas, nós perguntamos, nós noticiamos, nós, ao mesmo tempo, ajudamos no desenvolvimento da comunidade nesse momento tão difícil para todos nós. Então, foi um trabalho não só de noticiar, foi um trabalho de questionar, foi um trabalho de resposta, foi um trabalho duro em cima dos problemas, né? Ao mesmo tempo que nós estávamos pedindo para as pessoas se cuidarem, a gente denunciava os problemas dessa pandemia, o egoísmo de certas pessoas, ao mesmo tempo trazíamos fatos positivos, as pessoas que se recuperavam, que se salvavam dessa tão temida doença que nós ainda temos, depois de 2 anos, presente dentro de nossas vidas. Eu lembro bem quando teve uma virada, assim, dessa comunicação que tu fez, porque o que a gente mais ouvia das pessoas, primeiro, um pânico instaurado, generalizado, né? Antes da doença chegar ao Brasil, veio muito forte aquilo que a gente acompanhava da Itália, que claro, não era a Itália inteira, mas uma região específica lá na Lombardia, que viveu um drama especialmente terrível, né? De muitos mortos, uma concentração de uma região específica lá. E claro, aquilo ali criou pânico na população ainda muito maior. Né? Até então, a gente sabia que ela tinha um alto potencial de disseminação na sociedade e uma taxa de mortalidade muito grande, que no Brasil, inclusive, se mostrou mais alto que em outros países. Né? Mas chegou um momento da pandemia onde estávamos todos cansados de falar de pandemia. As pessoas não ligavam mais o telejornal para receber notícias importantes, porque aquilo ali só os deixava ainda mais angustiados, agoniados. Né? E tu teve a sensibilidade, a inteligência de compreender que era momento de mudar um pouco o disco. Não deixou de noticiar as coisas tristes que aconteciam, claro, mas foi exatamente inserindo essas notícias mais positivas, trazendo à pauta pessoas que, entubadas, voltaram à vida, né? Contando histórias de pessoas que com sucesso passaram por isso, ou com algumas sequelas sobreviveram a tudo isso, né? O que foi naquele momento que te trouxe essa visão de que era preciso reformular a forma como tu estava contando essa história? Bom, o jornalismo ele tem o dever de mostrar, ele tem o dever de impactar, ele tem o dever de denunciar, ele tem o dever de ser das pessoas, né? De estar ao lado realmente e efetivamente das pessoas.
Mas, ao mesmo tempo, Rodrigão, e eu acho que essa foi a discussão, o que é relevante? Porque a relevância, ela abrange todas as áreas. Ao mesmo tempo que a relevância abrange uma notícia policial, ela abrange uma notícia boa. Então, o que acontece? Naquele momento, me veio um sinal na cabeça que seria relevante mostrar as coisas boas que estavam acontecendo. Pessoas recuperadas, vitórias de outras doenças também, o câncer, muitas matérias fizemos. Com o nosso querido amigo Alejandro Malo, uma memorável matéria. Empresas, empreendedores que estavam abrindo naquele momento, estavam fazendo seu negócio, negócios inovadores, divulgamos. Empresas que estavam crescendo, memoráveis matérias de empresas que estavam investindo em meio à pandemia e hoje estão colhendo esses resultados. Muito bem, até demais. Temos empresas que nós divulgamos que muitas pessoas até brincavam, né? Ah, mas que bobagem isso. Empresa trabalha no feriado. Tem um exemplo de uma empresa aqui de Novo Hamburgo que eles trabalharam no feriado para fazer, na pandemia, para botar a produção em dia. Hoje eles estão muito bem. Hoje eles estão crescendo, se recuperando de tudo que aconteceu, dentre tantas outras empresas e até mesmo pautas de empresas que faziam o bem. Quantas empresas deixaram de produzir em meio à pandemia, mas ao mesmo tempo, opa, nós temos um caráter social. Vamos produzir coisas para as pessoas que mais precisam. Vamos produzir máscara de graça para os hospitais. Vamos produzir sapato para os profissionais da saúde. Vamos distribuir alimentos, vamos fazer doações, né? Então, ao mesmo tempo que nós tínhamos o dever de mostrar o impacto da Covid na vida das pessoas, os alertas, as notícias tristes, as notícias graves, uma cobertura memorável, a morte das pessoas no oxigênio em Campo Bom, que precisa de uma ação, de uma punição por tudo que aconteceu. Aquilo foi um dos fatos mais tristes no meio da pandemia. Uma situação que 8 pessoas morreram por falta não se fala mais, né, por falta de respiração. Que morreram naquele dia, porque todas que estavam naquele bloco Vieram de UTI naquele dia fatídico vieram tempos depois falecer. Ninguém sobreviveu àquele momento. Então, o que se diga de passagem, nós cobrimos tudo que era relevante em Novo Hamburgo em todas as áreas. E aí, nesse pós-pandemia, com a pandemia indo para o seu término, né? Com as pessoas vacinadas, com a Covid se tornando uma doença... Aliás, a vacinação foi outro momento maravilhoso daí, né? Dentro de uma cobertura jornalística maravilhosa, né? Registrar essa é a notícia que todo mundo quer contar sempre. Chegou a solução, não estamos com o problema resolvido ainda infelizmente morre gente. E dentro dessa dia, cobertura, né? Nós cobrimos o início da vacinação nos países do mundo, nós cobrimos a luta dos municípios do Rio Grande do Sul, depois a luta dos municípios do Vale dos Sinos. Nunca me esqueço, num domingo, não lembro se telefonei para prefeito ou mandei uma mensagem. Prefeita Novo Hamburgo está preparada para vacinar? Está preparada. Botamos lá. Prefeita Fátima afirma, Novo Hamburgo está preparada para iniciar a vacinação. Uma repercussão enorme, né? As pessoas felizes, as pessoas alegres, Novo Hamburgo vai vacinar. Depois as pessoas sendo vacinadas, dos mais velhos aos mais jovens. Foi um momento memorável, né? Até chegar a minha vacinação, tua vacinação. Então foram momentos muito relevantes ao meio dessa cobertura. E esse mesmo pensamento, né, uma coisa que virou quase padrão para as pessoas que acompanhavam o teu trabalho foi a sexta-feira, fim do dia, né? Bandeiras. Tu botou jornalistas em grupos para conversar contigo, tu abriu o microfone do teu perfil no Facebook, da tua página no Facebook, para dar voz a colegas ou a outras pessoas, ou a líderes de classe, ou a políticos, né? E não só da nossa região, do Brasil inteiro, né? Sexta-feira era o dia do quê, Dudu? Dia das Bandeiras. Divulgar as bandeiras. Né? Me lembro, assim, teve uma transmissão ao vivo que foi aquela grave das bandeiras, seja das bandeiras pretas, da bandeira vermelha quando veio a primeira vez, aquilo era uma coisa típica, né? E teve uma cobertura que nós tivemos mais de 50 mil visualizações em um único vídeo, né? Imagina. Temos vídeos somente desse tema das bandeiras na sexta-feira com mais de 50 mil visualizações, né? Então, quer dizer, foi um trabalho fantástico, né? Foi um trabalho fantástico. Mas isso também, ao mesmo tempo que deu uma visibilidade enorme, né? Gigante, como o Dudu News gosta de dizer, né? Visibilidade gigante. Tradicional, conhecida. Fez ficar conhecido por muita gente, evidentemente.
também a experimentação de sabores, né, De Dudu? sabores, sem dúvidas. De gente que, no caso da vacina, que negava a vacina, no caso do fica em casa, que Negava, fica em casa. claro, a gente entende a necessidade de continuar sobrevivendo, Eu de digo contar a sua que luta, né? Mas o pessoal ia pra rede para te agredir, né, Dudu? até hoje experimento sabores em todos os sentidos, né? O que é normal, o que eu tenho muita ética e transparência de dizer que hoje, no passado, eu tinha uma reação horrível, né? Tive dias que eu ficava muito triste, né? Mas hoje não mais, hoje ok, passa limpo. Foi uma graduação para ti, Dudu? Foi uma graduação. faculdade. Foi uma faculdade de críticas, de doutores, né? Porque no Brasil nós temos 200 milhões de médicos, nós temos 200 milhões de biólogos, nós temos 200 milhões de juízes, né? Eu sempre digo isso, porque se tu fores olhar na ponta do lápis, o que tem de gente que acha que sabe, mas não sabe, mas comenta do mesmo jeito, sem saber, é impressionante, né? Então, nesse momento, a gente teve, sim, muitas críticas, crítica construtiva, muito poucas, mas críticas destrutivas foram centenas, milhares, né? Dá para fazer um livro só sobre as críticas destrutivas que eu recebia, de todos os setores, engraçado isso, né, Rodrigão? De todos os setores, até do nosso setor do jornalismo, né, colegas, né, mas isso ok, passou, né, e tenho o maior respeito por todos, e até pelos que me criticam em todos os setores tenho respeito, porque eu acho que essa é a graduação, né, a gente, mesmo com uma crítica como essa, sente respeito pela pessoa, porque é um leitor e a gente pode tentar não mudar, mas que esse leitor aprenda que as coisas não funcionam do jeito que ele pensa. Né? Então, eu acho que não só com as notícias, mas com aquela resposta do comentário. O que doía mais, assim? Era a pessoa que tu gostava muito, que ia te torpedear? Era a pessoa que tu nem conhecia, que descascava, que baixava a lenha? Eu acho que nos dois sentidos. Ou era fake news, hein? Aquela pessoa que se escondia... A fake news não, o perfil fake. A pessoa que se escondia atrás de um nome inexistente, de uma foto não existente, para tentar te agredir. Eu acho que as três coisas juntas, porque as pessoas que eu conheço, eu penso que elas me conhecem. Elas sabem que eu sou uma pessoa ética, uma pessoa com humildade, que sabe reconhecer quando erra e que sabe reconhecer também quando acerta, né? Uma pessoa que está aqui para construir. Então eu imagino que essas pessoas que me conhecem, elas sabem disso. E depois de alguns comentários de algumas pessoas que eu achava que me conheciam, eu vi que elas não me conheciam. Porque elas não podiam escrever aquilo me conhecendo. Então, eu acho que eu tiro essas pessoas, porque essas pessoas passaram a ser pessoas que não me conhecem. Porque comentando o que elas comentavam, eu tenho certeza que elas não me conheciam. Agora, das pessoas que não me conheciam num contexto geral, é muito triste. Muito triste. Pessoas falando bobagens, né? Pessoas falando mentiras, pessoas... Teve um caso de uma pessoa que até... O homem, ele era muito amigo do meu pai, né? Então, meu pai leu aquilo e mandou uma mensagem para ele se fingindo. Não fui eu, não quis dizer isso, né? Mas a pessoa escreveu, né? Dentre outras pessoas... Na internet falou, tá printado, né, Dudu? Escreveu, dentre outras, já era, alguém printou. Dentre outras pessoas que não sabiam o que falavam, né? Sabe o que é engraçado? Eu tive uma situação que eu fui criticado por todos os lados. Tinha gente que eu dizia que eu era apoiador da prefeita. Tinha gente que dizia que eu era contra a prefeita. O mesmo assunto... Tinha gente que eu dizia que eu era a favor do Bolsonaro. Tinha gente que diz até hoje que eu sou contra o Bolsonaro. Tinha gente que dizia que eu era a favor do governador. Tinha gente que dizia que eu era contra o governador. Então, assim, de todos os lados eu recebi críticas. Impressionante. Só que essas pessoas esquecem de uma coisa. Quando se nota isso, é porque eu estou fazendo um trabalho profissional de apontar os erros e os acertos de forma jornalística, em todos os sentidos, em todos os lados. Não apontando somente o erro de um líder político, de um gestor, de uma equipe de gestores, de um governo, de uma prefeitura, de um estado, de um país. Eu tenho várias provocações para te fazer, mas eu quero que todas elas, evidentemente, sejam para poder chegar às pessoas que nem sempre te ouvem, né? Porque hoje, quando tu vai ao ar, é para dar a notícia, não é para falar de ti, da tua visão exatamente de mundo, de um assunto ou outro. É muita opinião sobre aquilo que está acontecendo ali.
Quero saber como é que está esse momento novo de um portal de notícias da nossa região, da nossa cidade, da nossa região, fazendo jornalismo hiperlocal. Quero saber, quando o Dudu News erra, como é que tu remenda, ou desculpa, ou lida com isto. E quero saber que história é essa de coberturas internacionais na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Dudu News. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo esse... Em outros tempos ele já foi um menino prodígio, tá longe de ser menino. 17 anos, chegando aos 18 anos, Dudu News, no oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Mercator Feiras e Eventos, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, e Locfer, fechaduras e acessórios. Ô Dudu, vamos começar falando da parte mais espinhosa. Primeiramente, deixa eu mandar um abraço para o Sicredi, que constrói diariamente as comunidades melhores, efetivamente, ajudando as empresas, ajudando as pessoas, ajudando a comunidade um todo. Um abraço para o Fredão, um abraço para a Beta, um abraço para a Mercator, que estão preparando a maior feira de calçados do Brasil. E a tua fã? Que é o SIC. A Cristine Plest. Cristina Plete, esposa de Fredão, né? Beijo enorme, nós vamos nos encontrar e vamos jantar lá e vamos dar muita risada. Mas porque nós estamos gravando com bastante antecedência esse Exatamente. programa. Quando ele for ao ar, já teremos vivido o maior SIC da história. A maior SIC da história, a maior feira de calçados do Brasil. É verdade. E que vai se continuar sendo, independente do que... E agora tu não vai mandar abraço para a INH só porque tu não estudou lá? Independente do que acontecer, a SIC é a maior feira de calçados do Brasil. Um abraço para a INH. INH, que é uma das instituições mais tradicionais de Novo Hamburgo. Mais de 190 que agora está anos, com a sua né? faculdade. E um abraço para o pessoal que arruma a nossa chave quando está com problema ou nos dá uma nova fechadura, porque é importante esse trabalho, né, das fechaduras, é importante esse trabalho Moacir. das portas. Moacir, da Lockfair Fechaduras. Isso aí. Ô Dudu, conta para nós um pouquinho dessa tua visão, dentro dessa tua visão de mundo, né? O que realmente pega quando tu dá uma notícia, a gente sabe que tu está sempre conectado. As pessoas te perguntam invariavelmente se tu dorme de noite, né? Ou se tu tem fim de semana. Um empresário de Novo Quantos Hamburgo olhos diz que tu são tem? 25 horas por dia de notícia. Pois é. E quando tu vai muito rápido na notícia, ou quando a tua fonte te trai e a notícia é barrigada? É barrigada. Como é que tu tá lidando com isso? Aconteceram algumas vezes isso, né? Umas poucas, felizmente, né? Vamos ver aí, algumas 4, 5 mil matérias que nós já publicamos nesses últimos 2 anos, né? Eu acho que aconteceram poucas vezes isso, felizmente. Mas quando acontece, nós temos que ter a humildade de dizer que nós erramos e corrigir essa informação, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante. E ter algumas fontes que realmente elas têm uma certa ideologia, né? Então nós temos que ter cuidado o que é fato e o que é subjeção, né? Então isso tem que ter realmente muito cuidado, tem que entrar o profissionalismo. Porque tu mexe com paixões, né? O tempo todo tu tá lá cutucando paixões, cutucando trajetória de vida, porque evidentemente quando tu critica um trabalho, aquilo ali, as pessoas se incomodam tanto porque impacta na vida delas uma opinião tua, ou uma notícia tua, uma manchete tua, né? Às vezes é bom a gente trabalhar nesse impacto, porque esse impacto pode reverter decisões importantes, decisões positivas, né? O Aurélio Decker, que dizia no passado, né? Recebeu a denúncia de um secretário demitido. Recebeu a denúncia não sei o quê.
foi preso. Então, quer dizer, nós não focamos nisso, é claro que não. Mas nós, ao mesmo tempo que nós não focamos nisso, nós precisamos lembrar que nós trabalhamos por Novo Hamburgo e não por personagens e atores políticos da cidade. Isso eu acho importante. Quando tu é mais cobrado, assim, hein? Quando tu dá uma notícia da oposição ou quando tu não dá muito bem dada a notícia da situação, hein? Eu gostaria que tu falasse bem de mim como político, como empresário, e de repente tu não fala tão bem, ou quando tu fala muito bem de uma outra pessoa e eu fico inveja, hein? Porque dá de tudo também, né? Eu acho que as pessoas têm que entender que existem momentos e momentos. Existem momentos que nós vamos falar bem de uma pessoa por uma atuação importante que ela está fazendo, por uma atuação que nós percebemos que é por Novo Hamburgo, né? Que não são por interesses próprios. Claro que existem atuações por interesses próprios e que às vezes nós temos que noticiar, por serem notícias relevantes para a comunidade, mas isso o leitor vai fazer o seu julgamento. Mas eu acho que a situação e a oposição, elas não podem fazer o julgamento ao jornalista. Até porque quem vai fazer o julgamento não é o jornalista, é o leitor. É a pessoa que vai ser realmente impactada. Quem é impactado quando nós publicamos a notícia não são os jornalistas. Nós só estamos expressando a notícia, com os fatos, com o que realmente aconteceu. Né? Agora, quem vai julgar, quem vai interpretar, quem vai ler, quem vai pensar a partir daquilo serão os nossos leitores. Então, a situação e a oposição precisam pensar nisso. Acho que isso é importante. Não a pressão acima de um jornalista, mas a pressão, nem pressão, a constatação da interpretação. Mas tu deve sofrer pressão a todo momento. Mas é óbvio. As pessoas gostam de pressionar, elas têm prazer em Tu pressionar. acha que é por prazer, né? Eu acho que é por prazer. É legal, né? Se sentir o comandante. Só que nem sempre os comandantes ou o comandante dá a ordem correta, né? Tá certo. Então nós temos que ter o profissionalismo de ver se é uma ordem correta ou E não. quem reclama que tu dá muita opinião, que o jornalista tem que ser isentão, Dudu? Quem reclama? Não, e quando reclamam, né? Olha, Tem eu muita acho gente que, que diz, eu por que tu acho não dá notícia e não dá dá tanta opinião? porque né? existe imparcialidade, que na minha opinião não existe. Eu acho que imparcialidade é um conceito muito pequeno, perto de pessoas que têm a capacidade de pensar, e quando nós temos a capacidade de pensar, nós temos a capacidade de expressar e ter Já opinião. está dando juízo de valor. Já está dando juízo de valor, é claro. É difícil ter reação e ação em um momento em que todos nós somos seres pensantes, né, Rodrigão? Todos nós pensamos. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que nos basear. Né? Qual é o meu juízo de valor? São as leis, por exemplo. Um exemplo. Constituição Federal. Eu acho que esse é o juízo de valor mais importante, porque ele é um juízo de valor de razão e não de emoção. Perfeito. Né? Agora, falei do conceito de imparcialidade. E aí que vem o conceito que eu uso. Independência. Nós precisamos ter a independência jornalística de não só apontar uma crítica, mas sim uma opinião embasada. Uma crítica demasiada. Não, uma opinião embasada. Isso nós precisamos apontar. E eu sempre digo isso para as pessoas que reclamam, que dizem que jornalismo não pode ter opinião. Me diga uma opinião que não está embasada. Com a verdade, com os fatos, porque a opinião demasiada, essa eu concordo, essa não é necessária. Agora, uma opinião com fatos, verídica, que realmente impacta na vida das pessoas, é essa opinião que é a opinião importante e relevante. Ô, Dudu, e esse novo momento, hein? Desenvolvendo um veículo de comunicação ao lado de pessoas muito bacanas, estou muito feliz de estar ao teu lado dentro desse projeto, do Vale dos Sinos, de um portal de notícias, valedosinos.org, mas com uma galera tão legal, né? Compondo com uma turma bacana, podendo abranger, tu é um especialista em Novo Hamburgo e vive muito fortemente a cidade, mas tu já fazia notícias, eventualmente, de cidades da volta, e agora organizando tudo isso dentro de um portal de notícias. É um portal de notícias que vem de uma marca muito forte, que se fez muito presente na vida de Novo Hamburgo no passado, que foi o novohamburgo.org. Quantos e quantos anos dessa marca? No passado nós sabíamos que não existia um site virtual, né, de notícias da cidade, e o novohamburgo.org fazia e fez muito bem esse trabalho. E agora evoluímos. Agora queremos ouvir São Leopoldo, queremos ouvir Estância Velha, queremos ouvir Campo Bom, queremos ouvir a região da Encosta da Serra, queremos ouvir as demais cidades, mas com foco em Estância, em Dois Irmãos. Repita as cidades: Estância, Dois Irmãos, Ivoti, Campo Bom
e São Leopoldo. Sapiranga e Portão. Sapiranga e Portão. Essas 8 cidades que a gente cidades, quer né? ter foco, que a gente quer estar inseridos. Né? Então, nós queremos agora... Trabalhamos em Novo Hamburgo. Vamos continuar trabalhando em Novo Hamburgo. Nunca vamos parar. Mas queremos abrir, dar uma de Sérgio Reis, cantar Menino da Porteira e abrir a porteira para as outras cidades. É isso que queremos fazer. O que é esse negócio de fazer uma reportagem internacional ainda, Dudu? Olha, eu acho que todo jornalista e todo repórter e comunicador precisa aprender. E eu acho que quando a gente abre as nossas portas para o mundo, a gente vê novas experiências e novas realidades. Então, aí, o que nós tivemos a ideia? Vamos viajar. Vamos conhecer os lugares. Vamos ver o que... Vou trazer um exemplo. Tem uma cidade na Alemanha. Nossa cidade co-irmã, Hamburgo, Alemanha. O que Hamburgo faz que Novo Hamburgo não faz? E o que Novo Hamburgo faz que Hamburgo não faz? O que a gente pode ir lá em Hamburgo, na Alemanha, pegar de exemplo? Ó, vamos catar esse exemplo. Hamburgo, na Alemanha, deu um programa especial para as empresas calçadistas se desenvolverem mais. Novo Hamburgo ele não tem. Vamos pegar esse exemplo e botar numa notícia. Daí lá na Suíça, eles ficaram impressionados com que Novo Hamburgo tem um Transurb, eles não têm. Cidade na Suíça fica impressionada com o Transurb em Novo Hamburgo. Aí lá na Itália a gente descobre, dentro de uma fábrica de calçado, uma pessoa trabalhando, que é de Novo Hamburgo. Vamos botar lá. Hamburguense é referência dentro de fábrica de calçado. Tu vai buscar esses perfis de gente que é daqui, que está morando lá? Esperamos que sim. Bacana. Conhecer novas pessoas, novas experiências dessas pessoas, dessas histórias de vida, né? Dessas histórias dessas cidades, dessas comunidades, porque quantos vales dos sinos parecidos podem existir no mundo? Né? Nós podemos ter histórias parecidas com a nossa no mundo e nós não conhecemos. Vamos atrás delas. Tudo bem, adorei conversar contigo, sempre bom estar contigo, tu sabe disso, meu querido amigo. Parceiro de umas boas pegadas também, né, Dudu? Eu só espero que amanhã... Eu e o Dudu gostamos de jantar juntos, né, Dudu? Amanhã é sexta-feira. Que dia é amanhã? Hoje é dia 18, né? Hoje é dia 18. Amanhã é dia 19, espero que amanhã depois... Não, hoje é 19, quinta-feira 19. Então amanhã é dia 20. Sexta, 20 de maio, estamos gravando. Espero que eu receba um convite para ir filar uma boia no nosso saudoso Luiz Cláudio no Italian Place. Que maravilha. Valeu, Dudu. De olho, então, no Dudu News e no portal novo, no valedosinos.org, né? Sempre com notícias compartilhadas aqui pela nossa Vale TV também, dada a qualidade do trabalho que essa turma está fazendo lá de primeiro. Podemos citar os nomes deles? Tudo contigo. Então vamos lá, olha só, olha que equipe forte. Stephanie Sander, na sua parte cultural, na sua parte de notícias regionais, nas suas coberturas intensas, tantos anos no microfone da rádio, no teclado dos jornais. É um espetáculo. Eduardo Pires, o rei do esporte no Vale dos Sinos. Hoje ele publicou no site. Quem será o novo presidente do Esporte Clube Novo Hamburgo? Ele já sabe e ninguém sabia. Marinê Silveira, com sua didática forma de conseguir conciliar as notícias de Novo Hamburgo e do Vale dos Sinos de uma forma profissional e simples e muito cativa. Ontem, a matéria da Mari estava na página do deputado federal Lucas Redecker. Matéria que ela escreveu. E agora, o nosso jovem Marlon de Nóbrega, com a sua experiência fantástica, juntando Estância Velha, São Leopoldo, Portão, Ivoti. É isso aí. Ivoti e ali em Costa da Serra, fazendo um trabalho fenomenal também. Turma Muito bom. forte. Tá aí referendada a turma pelo Dudu News. Obrigado, Dudu. Obrigado, Sicredi, Mercator Feiras e Eventos, Faculdade INH e Locofer Fechaduras. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.